Olá, ótima quinta-feira para você. Hoje, dia 14 de novembro, quase metade de mais um mês. Nós vamos orar juntos por alguns motivos. Nós temos visto o breve catecismo. A pergunta 47 é esta: o que o primeiro mandamento proíbe? E a resposta: o primeiro mandamento proíbe negar, deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a ele são devidas. Então, motivo inclusive para nós orarmos, talvez pedindo perdão, porque muitas vezes nós deixamos de adorar a Deus e acabamos prestando adoração a alguma outra coisa. A figura do desenho aqui ilustra isso de alguma maneira. Lembra que no breve catecismo nós temos basicamente 4 perguntas para cada mandamento. Então teve a pergunta qual que era o primeiro mandamento, depois pergunta o que o primeiro mandamento exige, agora o que o primeiro mandamento proíbe, e pelo menos em alguns casos a gente já vai ter assim, qual que é alguma observação, uma razão anexa ou promessa junto do mandamento. Então é uma oportunidade de a gente conhecer bem cada um dos mandamentos de Deus para a nossa vida, sabendo que a salvação que Deus nos dá é pela graça, mas uma vez salvos a gente vai procurar viver para a glória e a adoração dele. Então, ore por isso também, agradecendo a Deus pela própria misericórdia, paciência e perdão que ele nos oferece. Nós temos algumas programações bastante especiais daqui até o final do ano. Uma delas é essa organização da Serenata de Natal. É um evento que a gente se reúne e de forma simples, né, para ensaiar algumas músicas e cantar em alguns lugares. A gente deve estar ali no condomínio onde o presbítero Joyce e Dona Vilma residem no dia 7 de dezembro e no dia 21/12 na região mesmo do nosso bairro. Se você pretende participar, e a gente incentiva que todos participem, a gente vai precisar ali para ir para o condomínio o seu nome completo, o RG. Já tem passado algumas das músicas que a gente vai cantar nesse dia. No dia 7 a gente vai se reunir à tarde para esse ensaio, para essa preparação, organização, e vamos até lá cantar em alguns pontos desse condomínio. Uma alegria de poder compartilhar o nascimento de Jesus dessa maneira. Nós vamos orar pelos desaparecidos. Lembre-se de colocar diante de Deus a vida da Maria Clara e da família dela. Ela desapareceu no dia 21, em São Paulo mesmo. Ela disse que ia sair de uma clínica para casa de uma amiga e desapareceu. Então a gente pedia a Deus realmente por misericórdia para a vida dela, mesmo de seus familiares, a situação tão terrível que eles estão vivendo nesse momento. Temos orado pelo nosso país, começamos a orar pela mesa diretora do Senado na semana passada, hoje vamos orar pelos secretários. Então, são 4 secretários: o Rogério Carvalho, o Everton, Chico Rodrigues e o Stevenson Valentim. Junto com eles, né, toda a mesa diretora precisa das nossas orações, todos os senadores precisam das nossas orações, e a gente pedir não só pelos governantes, mas pelo nosso país também. Vamos orar pelos missionários. A gente está seguindo o guia de oração da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, 2 motivos ligados ao campo missionário. Então, nós orarmos pelas ações do missionário com o povo, saúde, educação, esporte, etc. Vários projetos são desenvolvidos para alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo, que essas ações ajudem e os aproximem das pessoas. E também nós orarmos pelos recursos materiais e financeiros para que essas ações não parem. Então, há uma necessidade financeira muito grande para aquele missionário, aquela família se manter no campo, para compra de materiais, realização de treinamentos, construções de templos e outras coisas mais. Então, a gente deve orar por isso. Eu quero dar um destaque ainda a isso, destacando aqui também a nossa Festa das Nações, que vai acontecer na próxima semana, com a presença e a participação musical do Vitor Quevedo, e também a venda ali nas nossas barracas de doces e salgados, justamente para a gente poder conhecer e se envolver mais com missões, mas também aumentar a nossa contribuição missionária para as famílias com quem a gente tem tido comprometimento. Esse próximo domingo é domingo de missões também, a gente vai estar com uma missionária na parte da manhã, então mantenha ali aquela sua constância da oferta missionária e chama mais gente, participa nesse dia de festa das nações no dia 23, vai ser bastante especial. Lembrando dos missionários da Junta de Missões Nacionais no Mato Grosso, a gente tem o pastor José Hélio e a Luzia, pais da Maria Eduarda e da Maria Cecília, lá em Japuranã. O pastor Keilo e a Tamires, pais do Estevão e do Timóteo, estão aí na foto também, em Mirassol do Oeste. E o pastor William Carlos e Leide, pais do Isaac e do Mateus, lá em Nova Bandeirantes.
Então, veja que a gente tem algumas famílias missionárias no Mato Grosso, já oramos por algumas, pedir pela presença do evangelho nesse estado brasileiro também. Olhando para a igreja perseguida, lembra que na descrição do vídeo a gente tem mais informações tanto sobre o Sudão do Sul quanto a África subsaariana, que é o alvo dessa campanha de oração. Sudão do Sul, número 74, na lista de perseguição. Combates deixaram o país devastado e sujeito ao crime organizado e à violência de grupos armados. A perseguição aos cristãos por autoridades estatais, grupos rebeldes e líderes tribais tornou-se algo comum. As igrejas são alvo de saques de grupos armados e falar contra a corrupção e a injustiça gera represálias. Ore, interceda para que a paz de Cristo recaia sobre o território. Peça pela conversão de líderes do governo e grupos armados. E um desafio: esteja atento às situações de corrupção e injustiça que aconteçam próximas a você. Ore e haja para que elas sejam solucionadas. Sobre a África subsaariana como um todo, as forças democráticas aliadas, a sigla é ADF, têm tentado desestabilizar e feito igrejas e cristãos alvos em países da região há vários anos. Em janeiro de 2023, militantes das ADF detonaram uma bomba em um culto na cidade fronteiriça de Kazindi, na República Democrática do Congo, matando pelo menos 15 pessoas e ferindo dezenas de pessoas. Ore, interceda por apoio espiritual, físico, emocional para os cerca de 4 milhões de cristãos afetados diretamente pela violência na região. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. É o texto de 1 de Pedro 4:13. Nós temos a nossa reunião de oração hoje, às 8 horas da noite, depois de irmos ao abrigo de crianças. Temos visto ali o livro de Atos, chegando já no capítulo 16, e usando essas figuras sobre aquilo que mais chama a nossa atenção, tirando dúvidas, trazendo direções e aplicações para a nossa vida, o que é o coração ali do texto, conversando sobre isso. Participa com a gente também. Participa presencialmente na reunião de oração, mas também orando agora mesmo por esses motivos, compartilhando com outras pessoas, reunindo a sua família para esse tempo de oração, tempo bom de oração. Ore conosco. Deus abençoe.